Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Um grupo de veteranos das décadas de 1974 ao início dos anos 1990, do conjunto de jovens Gênesis da Assembleia de Deus do Ministério de Santos, na congregação do Beira-Mar, em São Vicente, São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário com a diaconisa Eliane Lima. A paz do Senhor Jesus, aqui é Eliane Lima. Hoje eu quero compartilhar algo da parte do Senhor e como base vou ler aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia à tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na polpa do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é este que manda e até o vento e o mar lhe obedecem?" Transportando para os nossos dias, quantas vezes nós estamos atravessando momentos de dificuldades, de enfermidade, desemprego, alguma decepção, tristezas, e nós acabamos por perguntar: "Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? O Senhor não está vendo que eu estou doente? O Senhor não me vê? Deus não me está vendo?" Quantas vezes nós já pensamos, pronunciamos e já ouvimos outras pessoas dizerem: quando você vai falar Jesus é bom, Ele pode fazer, a gente ouve essa triste afirmação: Deus não se importa comigo, Deus não está vendo o que eu estou passando. E eu li algo a respeito de uma experiência que foi feita nos Estados Unidos, no Arizona, Biosfera 2, e onde eles fecharam uma cúpula enorme de vidro e ali dentro era como se fosse, a intenção era que fosse toda vedada, e ali dentro eles iriam passar um período de tempo para que servisse era um experimento para ver como seria a vida fora da Terra, sem a nossa atmosfera. E ali eles plantaram e colocaram algumas pessoas, alguns cientistas, famílias para viverem ali dentro e plantarem, cultivarem. E nesse experimento eles plantaram árvores e tudo, e essas árvores cresceram muito frondosas, enormes, e desenvolveram muito rápido. Só que com esse crescimento, de repente, as árvores tombaram, começaram a cair. E eles não entenderam por que aquilo estava acontecendo, até que alguns cientistas chegaram a uma conclusão. As árvores necessitavam do estresse do vento para crescerem fortes. Ou seja, o que faz a raiz se aprofundar, o que faz a árvore ficar fincada, firme no solo, são as tempestades, são os ventos, as chuvas. Isso fortalece a árvore, as plantas de um modo geral. E ali a gente vê que se o vento não houvesse soprado, os discípulos nunca teriam entendido quem era aquele homem que mandava no vento, que mandava no mar. E assim, a gente hoje pode até pensar, que viver numa bolha, viver isolado, sem intempéries, sem tempestades, sem sofrimento, sem enfermidades, seria algo bom, não seria uma má ideia. Mas como seria a nossa fé se nós não pudéssemos descobrir por nós mesmos o reconfortante acalma-te,
quando as circunstâncias ficassem difíceis nas nossas vidas, né? Como é que a gente poderia dizer que Deus é bom se a gente não enfrentasse uma enfermidade, não enfrentasse um desemprego, um problema, e a gente tivesse a solução? Como nós poderíamos dizer, Deus é bom, Deus fez? Ou seja, eu posso falar que Deus é bom porque eu já vivi a bondade de Deus na minha vida e vivo a cada dia, a cada manhã que eu me levanto, que eu respiro, a cada dia que eu passo, a cada alimento que eu como, eu posso dizer, Deus é bom, é por isso que eu vivo. Então, a gente tem que parar e pensar que nenhuma adversidade pode ser maior que o poder de Jesus. Aquele barco jamais iria a pique, ele precisava chegar a outra margem. Jesus já tinha dito, vamos para o outro lado. Então, um lugar em que a experiência com Deus iria ser grande para outras vidas. Jesus já tinha planos para aquele outro lado, já tinha vidas que esperavam por Jesus do outro lado. E também, quantos barquinhos não estavam por ali? Será que só o barco em que eles estavam passaram por essa tempestade? A tempestade veio só em cima do barco? Será que Jesus estava dormindo, estava tão, um sono tão profundo? Será que ele não viu a água? Se a Bíblia diz que a água já estava enchendo o barco, será que não caiu nenhum respingo d'água? Se você estiver dormindo e alguém jogar um pouco d'água em você, com certeza você vai acordar. Será que Jesus não estava percebendo aquilo? Jesus estava quieto, mas ele estava vendo tudo. Então, quando ele está ao nosso lado, ele está vendo tudo. Às vezes o silêncio dele não quer dizer que ele não esteja te vendo. Então, naquele momento, nós não sabemos o que se passou nos outros barcos, mas uma coisa a gente pode dizer, aqueles que não saíram da margem, que ficaram atracados, eles não passaram por intempéries. Só que uma coisa nós temos que ter convicção disso, nós temos que ter em nossa mente. Se nós quisermos crescer em graça e conhecimento, é necessário pegar um barco e atravessar para outra margem. Nessa travessia pode haver dor, sofrimento, dificuldade, mas uma coisa é certa, Jesus estará na popa, dormindo tranquilamente. E uma coisa nós não devemos esquecer, ele já nos deu a sua palavra e tudo o que temos que fazer é colocá-la em prática, pois Deus nunca dorme. Deus nos abençoe e que essa palavra possa falar ao seu coração nesse dia.